Olá, amigos, companheiros queridos, companheiros de estudo, de reflexões, de amizade, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia em nossas vidas, onde junto podemos pedir o socorro para as nossas necessidades, proteção, pedir amparo espiritual, luz para os nossos entendimentos, através das lições que nos estão trazidas por essa espiritualidade amiga e tão querida. A nossa lição de hoje escolhida é a lição de número 4, que tem como título Antes de Servir, em que o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz essa lembrança tão importante. Ele inicia com uma passagem, uma anotação de Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, em que nos diz: Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará a enfermidade, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Podes começar com uma enxada, uma caçarola, constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Que lembrança, né? Sobre o serviço, sobre a lei de trabalho, né? Conforme aqui os nossos estudos e anotações, fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 674, em que a espiritualidade diz a Kardec: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo uma necessidade. Quer dizer, o trabalho faz parte, é uma necessidade do espírito. E lá na 675, Kardec pergunta: só entendemos por trabalho as ocupações materiais? E a espiritualidade responde: não. O espírito trabalha também. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Porque muita gente só entende trabalho quando é aquele esforço em que tem o suor, em que a pessoa fica cansada, aquele trabalho mais bruto, mais material. Mas existem vários tipos de trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Muitas que são remuneradas e outras que não são remuneradas. Mas se é uma ocupação útil, é um trabalho. Então a pessoa está dentro da lei de Deus.
Então nós vamos ver a necessidade, por ser uma lei, né, uma lei de Deus, há uma necessidade de vivermos dentro dessa lei. E então ele fala aqui, Emmanuel nos faz lembrar, em todos os reinos, né, tem tarefas, todos trabalham, tudo na natureza, ela funciona para o bem, para uma boa utilização dos reinos mais variados. Então a gente vai lá, o reino mineral, com a utilidade das pedras, das rochas, né, dos cristais, o reino vegetal, onde cada planta é tudo aproveitado, determinadas folhas para chás, para remédios, determinados caules, outros são raízes, algumas comestíveis, né? A gente vai lembrar das frutas, vai lembrar da sombra, enfim, a gente lembra sempre da mangueira, né? No meu caso, eu acho uma árvore linda e maravilhosa, como é bom, como eu me sinto bem quando eu abraço uma mangueira, eu sinto aquela energia, mesmo a energia das dores físicas mesmo serem melhoradas. Como é lindo, né, quando a gente vê uma azaleia, até para o nosso planeta, como é importante a beleza, né, um flamboyant florido, de sentarmos para ler um livro abaixo da sombra de um flamboyant, uma acácia, à luz do sol. Então, cada um de nós certamente tenha lá a sua lembrança nesse reino vegetal, que dirá do reino animal. E falando de reino animal, como utilidade de todos os animais em sentido, o homem, aquele do qual tem a inteligência. Então a casa o Pai nos deu, que foi o planeta Terra. E nós é que temos que encontrar dentro dessa casa, em cada local específico, o objeto do qual nós iremos dali extrair uma finalidade útil, uma finalidade de progresso individual e coletiva. A gente sempre pensa, qual a finalidade disso aqui na vida? Qual a finalidade? Ela individual e uma coletiva, né? De manter a casa. Como filhos, a gente pensa assim, em manter a casa, em poder ser útil, em servir a casa do Pai. Um dos objetivos da nossa reencarnação, além do progresso, é tomar a parte que nos cabe na obra da criação. Que tipo de filhos nós somos? Nós somos aqueles filhos que ficam em casa só usufruindo, né, ali pedindo tudo na mão, ou nós já somos aquele filho com mais consciência, que reparamos onde é necessário a gente ajudar, nem que seja fazendo pelo menos a nossa parte, quem muito ajuda muito, quem pouco atrapalha, né? Mas se nós já temos um pouco mais de condição, nós vamos ajudar na nossa parte e vamos ajudar os outros que não conseguem fazer. Porque nós não estamos fazendo para aquele, para esse, acima de tudo nós estamos sempre pensando em Jesus, em Deus, pensando em colaborar, porque é da natureza nossa, conforme vamos desenvolvendo a consciência, estarmos inseridos nas leis de Deus. E a lei do trabalho. Então, nós já pensamos na nossa missão em termos de coletividade. Vocês já repararam que naqueles países em quais tem um progresso, né, lá uma renda per capita alta, onde as pessoas já não têm mais pessoas na rua pedindo dinheiro, onde todos ali têm do governo, né, já uma política ou um capital para oferecer a todos o atendimento de saúde e as escolas, aquelas pessoas, quando não tem aquelas pessoas para ajudar, o que é que elas vão procurar? Elas saem em busca, muitas vezes, de continentes e países mais pobres e vão ali trabalhar. Muitos vão trabalhar lá ajudando a ararinha, vão lá trabalhar numa ONG onde protege um determinado mamífero, outros vão ajudar as pessoas nas suas colônias, mas o importante é que elas fazem isso de uma maneira que acha que é aleatória, não, mas é uma necessidade do espírito de servir, de trabalhar para um bem comum. E quando eles não conseguem ver esse trabalho material de ajuda de uma forma direta, eles vão buscar na região do planeta onde se faz necessário a sua presença financeira, a sua presença intelectual e a sua presença física, mesmo com a mão na obra, né, como se diz. Então a gente vai ver
que nós temos, em tudo que reparamos nesse planeta, uma utilidade. Por si só, quando o material se encontra ali parado, que nem a pólvora, ela é para ser utilizada para, o bem comum, ser utilizada ali para servir, é uma liberação de energia para retirarmos pedra, para determinadas rochas, mas se o ser humano acabou utilizando ela como instrumento de aniquilamento de outros povos e para o mal, a responsabilidade é dele. Não foi para isso que ele foi colocado. Ele tem o livre-arbítrio. Foi o que aquele usufrutuário do bem de Deus resolveu dar como finalidade e pelo qual terá que responder. Sempre estamos respondendo com a nossa consciência pelo bem ou pelo mal das consequências daquilo que decidimos. Então devemos sempre pensar como utilizar os instrumentos, Seja, então ele fala no final aqui, seja como uma caçarola, ou uma enxada. Caçarola é uma panela. Quantas pessoas iniciam um trabalho social lá com uma panela e vai fazendo um grupo de legumes, daqui a pouco está lá fazendo um sopão, oferecendo um sopão a 5 pessoas, a 10, sai aí para então coloca em marmitinhas e entrega. Outro pega uma enxada e vai limpar alguma coisa para alguém. Então o que ele fala aqui, olha, são pontos de início. Cada um vai encontrar uma forma de ser útil. Outro vai lá pegar uma agulha, de tricô ou de crochê e vai lá confeccionar sapatinhos para bebês recém-nascidos, ou camisetinhas, alguma coisa para uma grávida necessitada, um enxoval. Ou percebemos quanta coisa podemos, socorrer. Demais, quando a gente tem boa vontade, a ideia, vai chegando quando nós temos vontade de servir. E ele fala aqui que, mesmo se não podes participar de uma colaboração direta, porque a sua mão está inabilitada ou está enfermo, você pode servir na edificação moral de teus irmãos. Então a gente sempre lembra assim com muito carinho do Jerônimo de Mendonça, Ele tinha como apelido o gigante deitado, porque desde novo ele teve um problema, ficou acamado, ele tinha uma cama ortopédica, ele é um mineiro, e ele com aquela cama, ele era levado para todos os lugares para poder fazer palestra, que sempre com muita alegria, passando sempre bom ânimo, apesar das suas dores. Mas ele era um resignado, é aquele que dá, você está reclamando da tua dor, eu não levanto, eu tenho dores, ainda estou cego. Então quem puder conheça a história do gigante deitado, e a gente vai lembrar de tantas outras pessoas que usaram dos seus telefones para participar, fazer um projeto, uma campanha, ou então telefonaram para alguém, foram fazer, através de um vídeo, uma palavra de amizade para alguém, para um querido que está com necessidade. Essa convocação, ela já nos é chegada há milênios. E quando a gente às vezes pensa, será que está na hora de parar de trabalhar? A gente lembra, o trabalho é a lei da natureza. O mundo todo trabalha. O trabalhador mais antigo é Deus. E Jesus foi o exemplo de trabalho e de servir no bem. O importante é ele dizer, o trabalho, o alimento é fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E o que nós iremos dizer então? Graças a Deus, Senhor. Nos potencialize sempre o desejo de servir, de alguma maneira, de alguma forma, que podemos juntos dizermos que participamos de uma falange de trabalhadores do bem. Trabalhamos para Jesus sempre,
para essa espiritualidade amiga nos conduza com os bons pensamentos, encontrando em cada setor uma finalidade nobre para a nossa mente, para as nossas mãos, para a nossa boca, para o nosso olhar. Que Deus assim nos abençoe, nos despeça e que possamos parar para pensar que a convocação já foi feita há milênios. Vamos arregaçar as mangas e vamos encontrar um bom trabalho. Graças a Deus. Paz a todos.